Muito boa noite a todos os irmãos que estão aqui na nossa igreja, também àqueles que nos visitam através da internet. Gostaria de começar este ano, nesta primeira reunião de oração deste ano, com uma oração, com um momento de oração para cada um de nós. Antes de vos convidar a orarem cada um no seu lugar, gostaria de ler as palavras do salmista. No Salmo 110, versículo 7, no Salmo capítulo 110, versículo 7 a 10. As obras das suas mãos são verdade e juízo, seguro todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todo o sempre, e são feitos de verdade e retidão. Redenção enviou ao seu povo, ordenou a sua aliança para sempre, santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Neste primeiro momento de oração, gostaria de convidar a que pudéssemos olhar para o ano que passou, um ano diferente, um ano muito atípico, mas que pudéssemos refletir sobre todas as coisas que Deus fez por nós, apesar de tudo. Que pudéssemos agradecer a Deus pelo ano que nos deu, reconhecendo e louvando ao nosso Deus por tudo aquilo que Ele é. Enquanto oramos, vamos ouvir uma pequena música de fundo. Um dos passos mais intrigantes da Bíblia tem a ver com o hipopótamo. Não é propriamente um divertimento teológico, é algo que surge da exploração dos limites da responsabilidade humana perante a obra devastadora do mal. Falo naturalmente do livro de Jó. Um livro que explora a relação entre Deus e o ser humano, através do sofrimento de um homem bom, quase o herói aqui da história. Um humano que, tal como ele e os seus amigos, não entendem o porquê daquele sofrimento que ele está a sofrer. Satanás disse a Deus: Jó vai te amaldiçoar, mas estava enganado, Jó não o fez. Ainda assim, Jó cometeu um erro. Jó tentou dizer a Deus aquilo que Deus devia fazer. Jó tinha-se mostrado um ávido argumentador do seu caso contra Deus. Parece que ele tinha o sentimento de alguma forma que Deus não o compreendia, que Deus não tinha percebido aquilo que se estava a passar com ele. Primeiro, Jó protesta contra o mal, naturalmente. Um protesto que, por sua vez, estende-se até Deus, já que ele, afinal, Deus, não o tinha isentado das tribulações. Depois, conseguimos ver um momento em que Deus vem ter com Jó e interroga-o se ele ainda se sente a ser qualificado como queixoso contra Deus. A pergunta que Deus coloca a Jó gira em torno de 4 verbos: contender, instruir, reprovar, responder. Jó ouve as perguntas profundas dos capítulos 38 e 39 de Jó e agora vem uma pergunta dirigida a ele. Será que ele, o descobridor das falhas, o adversário, aquele que tentava instruir a Deus sobre toda a natureza? A resposta que Jó dará é óbvia. Tendo em conta as revelações dos capítulos anteriores, ele é desafiado a defender-se, a defender os esforços dele de explicar a Deus sobre aquilo que ele estava a passar. Convido a que possamos abrir as nossas escrituras no capítulo 40 de Jó. Jó, capítulo 40, versículo 6 a 8. Depois o Senhor falou a Jó no meio da tempestade: prepara-te, como simples homem que és, eu te farei perguntas, tu me responderás. Vais pôr em dúvida a minha justiça? Neste diálogo assombroso, desenvolve-se um raciocínio que não pode ser mais do que desconcertante. Jó só conseguia concentrar-se nas suas aflições, nos seus problemas, em tudo aquilo que se passava. E
Inutilmente ele lutava, tentava argumentar com Deus. Um homem não pode naturalmente pensar que será capaz de argumentar com Deus ao mesmo nível. Deus é o Criador, o Senhor de todas as coisas. Ainda assim, Jó teve a ousadia, teve a coragem de desafiar a Deus, de explicar a Deus algumas coisas. Deus, porém, podia ter considerado Jó como impertinente, mas Deus vai ao seu encontro, faz como nós muitas vezes. Vai ao seu encontro e desafia-o a olhar para a frente, a olhar para o hipopótamo. E faz-lo de uma maneira quase humorística, mas também muito pedagógica. Convido então agora que possamos ler um bocadinho mais à frente, ainda no capítulo 40 de Jó, nos versículos 15 a 19. Vê o hipopótamo, que criei como a ti, que se nutre de erva como o boi. A sua força reside no seu lombo e o seu vigor nos seus músculos do seu ventre. Levanta a sua cauda como um cedro. Os tendões das suas coxas são entrelaçados. Os seus ossos são como tubos de bronze. A sua estrutura semelhante a barras de ferro. É a obra-prima de Deus e só o seu Criador se aproxima dele com espada. Era a obra-prima de Deus e ninguém se atreve a provocá-lo. Primeiro, Deus refere que é o hipopótamo, um ser criado como eu, como vocês. Engraçado, por contraste, ele diz, come como o boi, é herbívoro. Quase um contraste à agressividade, à força que seria de esperar de um animal carnívoro. Por outro lado, é tão forte que ninguém ousa contra ele. É forte como barras de ferro, tem uma estrutura. Quando vemos aqueles programas na televisão sobre a natureza, muitas vezes o hipopótamo é até considerado como quase um tanque de guerra. É um animal que leva tudo à frente. Por mais inundação que venha ou o que quer que seja que esteja à frente dele, ele permanece inabalável. A natureza é sem dúvida poderosa e imponente, mas é apenas fruto do poder ilimitado do nosso Deus. O método de Deus neste singular encontro com Jó é trabalhar a medida do olhar humano, rasgá-lo para que ele vislumbre o incomensurável, alargar os horizontes da visão para além de tudo aquilo que não tem resposta imediata, mostrando que o mistério do mal é um enigma que não tem uma resposta tão evidente e o bem é um mistério ainda maior. A maravilhosa criação de Deus também não tem resposta. Por que pretender a todo custo uma solução para o mal, se o bem igualmente é uma pergunta maior, mais vasta e silenciosa? O ano que passamos, de 2020, é certamente um ano que ficará para a história. Para alguns, até um ano horribilis. Para outros, dirão que foi um ano que quase não existiu, um ano em que tivemos as nossas vidas em stand-by, em que não pudemos continuar os nossos projetos, em que tivemos que pôr tudo em pausa, um ano em que, se calhar, ficámos desempregados ou que perdemos entes queridos. E não sabemos bem porquê. 2021 aparece como um ano de mudança, um ano novo, um ano que traz esperança. Na realidade, nada muda pelo simples facto de passarmos de dia 31 de dezembro para dia 1 de janeiro. Mas existe uma esperança neste ano. As pessoas agarram-se àquilo que podem e, às vezes, até a coisas um pouco absurdas. Mas Jó, quando, no meio dos seus problemas, apesar de tê-lo feito de maneira errada, ele virou-se foi para Deus, buscando nele encontrar a solução e a resposta. No ano que passou, tivemos uma história de 1,5 kg de esperança em 41 centímetros de pessoa. Marisol nasceu para desafiar a medicina. Num ano de luto e de ausências, este bebê deixou a sua marca na investigação científica sobre o comportamento deste novo vírus. Atravessou o oceano na barriga da sua mãe, cresceu e nasceu em Lisboa,
sem ar, sofrendo como um adulto e demorando cerca de mês e meio até conseguir respirar por ela própria. Com apenas meia hora de vida, foram feitos testes, naturalmente, ao SARS-CoV-2 e deu positivo. Felizmente, passados 6 meses, esta é uma notícia de há umas semanas, Marisol é uma criança hoje alegre, divertida e risonha. Chamam-lhe o bebé Esperança. Deus desafia Jó e diz-lhe: olha de frente tudo o que é grande. E perante isto Jó responde-lhe: os meus ouvidos tinham ouvido falar de ti, mas agora viram-te os meus próprios olhos. Ele tinha apenas ouvido, mas agora viu, fixou-se na grandeza, reparou na imensidão que era Deus. Jó queria desvendar o mal, mas esquecia-se de que o bem é também um gigantesco segredo, o inesperado desígnio do que mais nos visita. Confiança necessária para escrevermos as páginas deste novo livro que está em branco diante de nós, que é o ano 2001, não pode ser baseada nas razões no mal, nos problemas, mas sim na esperança que temos no nosso Criador. Jó disse: os meus ouvidos tinham ouvido falar de ti, mas eu agora vi. Houve aqui uma mudança, porque ele aqui, neste momento, pôde experimentar ele próprio a sua fé. Não era uma fé vivida por outros, era uma experiência dele. Que Deus possa também dizer de nós as palavras que diz em Jeremias 29, capítulo 29 de Jeremias, versículo 11 a 14. Pois eu sei os planos que tenho para vós. São planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Se me invocarem a mim e a mim orarem, eu vos ouvirei. Buscar-me-ão e me acharão, quando me buscarem de todo o vosso coração. Na verdade, hão de encontrar-me, e hei de dar-vos de novo a vossa terra. Hei de reunir-vos de todas as nações e lugares por onde vos espalhei, e hei de trazer-vos de regresso à terra de onde saíram para o exílio. Que possamos, neste momento, agora, um segundo momento de oração que vos gostaria de convidar, tanto aqueles que aqui estão presentes, como aqueles que se encontram em casa, que possamos pedir a Deus que nos ajude a buscarmos a sua vontade, a que o ano 2021 possamos estar mais próximo dele, consagrando as nossas vidas e procurando, seguindo a sua vontade.